Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de história do professor Júlio César. O tema de hoje será a economia no Segundo Reinado. No início, o Império Brasileiro manteve, em essência, a estrutura de sociedade e economia do período colonial, com latifúndio, grandes propriedades de terras pertencentes a poucas pessoas ou famílias que são exploradas de maneira extensiva e que promovem desigualdade social, ao excluir a maior parte da população do uso da terra. Monocultura, produção de um único produto voltado para o mercado externo. Classe social dominante era a aristocracia rural, ou seja, os grandes proprietários de terras. Mão de obra escravizada e dependência externa. Com o tempo, a economia foi se diversificando. Se no período colonial, os nossos principais produtos eram a cana-de-açúcar no Nordeste e a mineração na região de Minas Gerais, durante o Império, outros produtos ganharam mercado externo: o algodão, o café, o cacau, a borracha, entre outros. O tráfico de escravos foi combatido no plano internacional, especialmente pela Inglaterra, que precisava vender seus produtos e, para isso, precisava pôr fim ao trabalho escravo e impor o trabalho assalariado. Isso porque os escravos, por não receberem salário, não compram produtos. Eis o motivo nada humanitário da Inglaterra ser contra o tráfico de escravos. A questão é que esse combate à escravidão contribuiu para a vinda de mão de obra imigrante para o Brasil. Isso influenciou na nossa estrutura social durante o Império. Ciclo do café. O café, que já foi uma bebida de luxo durante o século XVII, no século seguinte passou a ser um produto muito valorizado no mercado internacional. A planta não é nativa do Brasil, mas foi trazida ao país por Francisco de Melo Palheta, ainda durante o período colonial, e adaptou-se bem ao solo do sudeste brasileiro. Cultivado inicialmente em pequenas lavouras próximas ao Rio de Janeiro, logo espalhou-se pelas zonas da mata e litoral fluminense, daí expandido na região do Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Na segunda metade do século XIX, a produção irradiou-se pelo oeste paulista, atingindo a região de Campinas. O café provocou o desenvolvimento da província de São Paulo. O Porto de Santos tornou-se o mais importante do país, devido à exportação de café para o mercado norte-americano e europeu. O tráfico internacional de escravos foi proibido em 1850 pela Lei Eusébio de Queiroz. Os cafeicultores passaram a investir no tráfico interno, chamado de tráfico interprovincial, comprando escravos de outras regiões do Brasil. Outra forma de obter a mão de obra foi pela vinda de imigrantes, especialmente para as novas áreas de produção. O café tornou-se nosso principal produto de exportação, logo no início do Império. Nas décadas seguintes, os cafeicultores tornaram-se os barões do café, uma nova elite rural escravagista brasileira. Muitos deles aproveitaram os lucros vindos da produção do café e investiram em novos negócios como os bancos, comércio e indústrias. A industrialização e a Era Mauá. Os acordos de comércio firmados pela Inglaterra, no início da nossa independência, prejudicavam nossa economia do ponto de vista da produção industrial. Os ingleses pagavam uma taxa alfandegária muito baixa, o que fazia com que seus produtos ganhassem nosso mercado interno, tornando inviável concorrer com os ingleses. Isso mudou em 1842, quando foi decretada a Tarifa Alves Branco, que aumentava os impostos aos produtos importados. Tal decisão do governo beneficiou os industriais brasileiros que puderam investir no segmento industrial, especialmente na produção têxtil. Entre esses industriais destacava-se a figura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Ele fez empreendimentos em várias obras, como a construção de ferrovias, de rodovias e de um cabo submarino para a comunicação telegráfica entre Brasil e Europa. Mas, apesar de tudo, não havia nenhum projeto de governo para industrializar o país. Tudo se deveu a circunstâncias favoráveis e ao empenho pessoal de pessoas como o Barão de Mauá. A nossa elite agrária era contra o aumento das tarifas de importação, porque afirmava que elas prejudicavam seus interesses, uma vez que os estrangeiros também tarifavam nossos produtos de exportação em seus países, na mesma medida como aumentavam nossos impostos. Como o país optou pela exportação de matérias-primas, esse segmento venceu a disputa e o industrial Barão de Mauá viu seus negócios falirem por não poder competir com os produtos importados. A questão da mão de obra. A Inglaterra tinha dois motivos para ser contra a escravidão. Primeiro, ela precisava vender seus produtos industriais e isso só seria possível se as pessoas trabalhassem recebendo salários. Segundo, ela estava colonizando a África e necessitava manter a mão de obra no continente para utilizar em seus projetos imperialistas. Por essa razão, a Inglaterra pressionava os países da América para pôr fim ao tráfico, ou seja, ao comércio de pessoas escravizadas. O Brasil assinou uma lei em 1831 se comprometendo a extinguir o tráfico negreiro, mas essa lei não saiu do papel. Foi apenas uma nova para agradar os ingleses. Daí ficou conhecido como Lei para Inglês Ver. Diante disso, a Inglaterra adotou o Bill Aberdeen, lei inglesa que permitia o aprisionamento de qualquer nativo brasileiro empregado no tráfico negreiro. Diante da pressão, o Brasil decretou, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro para o Brasil.
A solução encontrada pela elite rural brasileira foi utilizar o tráfico interprovincial, ou seja, as províncias com excesso de escravos passaram a vender para as províncias que necessitavam de mão de obra para seus negócios. Uma outra solução foi o uso de mão de obra imigrante. A Europa viu um cenário de muitas guerras no século XIX, o que estimulou sua população a buscar uma nova vida nas Américas. Italianos e alemães, que viviam guerras de unificação em seus países, viram muitos de seus filhos imigrarem para o Brasil. O senador Nicolau de Campos Vergueiros adotou em suas fazendas um sistema de parceria com os imigrantes. Por esse sistema, no início, o proprietário rural financiava a despesa dos imigrantes com transporte, moradia e alimentação. Depois de estabelecidos, os imigrantes deveriam pagar com juros esse financiamento inicial e ficavam com apenas um terço do que produziam. O restante seria para pagar sua dívida com o proprietário rural. Esse sistema fracassou porque os juros eram altos, os trabalhadores eram maltratados e a remuneração era baixa. Além disso, eles ficavam presos a terras enquanto não pagassem as dívidas. Outro sistema empregado foi o de colonado, onde os colonos recebiam um salário e podiam usar parte da terra para o consumo próprio. A remuneração poderia ocorrer por tarefa ou por produção. Os custos de transporte de imigrantes eram pagos pelo Estado, que regulamentava as relações de trabalho. Esse sistema foi bem sucedido nas experiências onde foi implantado. Lei das Terras. Em 1850 foi assinada a Lei das Terras, pela qual as terras públicas somente poderiam se tornar privadas por meio da compra e não mais por doação ou posse. Dessa forma, somente as pessoas com bons recursos econômicos poderiam se tornar proprietários de terra no Brasil. Isso aumentou ainda mais a desigualdade social no país. Os mais prejudicados foram os negros e os imigrantes. Ao mesmo tempo, a aristocracia rural consolidava seu projeto de sociedade e o império fortalecia seu caráter oligárquico.